Hoje é dia dele, de um dos favoritos aqui do canal, que é o vídeo do Book Haul. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje é aquele vídeo do Book Haul, onde eu vou mostrar para vocês os últimos livros que entraram para minha estante nos últimos meses. Sejam eles presentes, compras ou recebidos de editoras. Eu faço esse vídeo tanto para que vocês peguem dicas de livros diferentes que vocês não conheciam, como também para agradecer as pessoas que me enviam livros, principalmente as editoras que confiam no meu trabalho. Então bora lá que tem muita coisa incrível para mostrar. Vou começar com presentes que eu recebi de vocês. Alguns presentes eu já mostrei lá no meu vídeo de aniversário, porém esses aqui chegaram ou antes daquele vídeo ou depois. Eu começo por O Jogo do Assassino, esse livro incrível da coleção Clube do Crime. Esse livro aqui eu recebi da Érica, maravilhosa. E essa aqui é uma história clássica policial publicada originalmente em 1931. Já tô animada e curiosa para conhecer. Dos queridos Jander e Robson, lá do Teorema, eu recebi A Outra Irmã, suspense psicológico da Claire Douglas, que eu tava louca pra ler. Esse livro fala sobre duas irmãs gêmeas e parece que em determinado momento uma delas vai ser atacada e depois vai descobrir que, na verdade, o alvo era a outra irmã. O ataque aconteceu com a irmã errada. Eu já li um outro livro da Claire Douglas, gostei bastante, então tô bem animada pra fazer essa leitura também. Fiquei muito feliz, muito obrigada pelo presente, eu amei. Acertaram em cheio, porque é o tipo de história que eu gosto. Lá de novembro ainda, quando eu fui pra Feira do Livro de Porto Alegre, eu me encontrei com a maravilhosa da Gabriela, e ela, queridíssima, me deu 3 livros que eram da coleção dela. O primeiro deles foi o Ecos da Floresta, que saiu pela edição da Tag, que ela é assinante. E eu já li esse livro, é fantástico, eu fiquei muito feliz com esse presente. Essa aqui é a edição da Tag, em breve deve estar saindo, né, pela HarperCollins. E esse presente já foi aproveitado, né, porque eu já li. Ela também me deu o belíssimo A Cor Púrpura, da Alice Walker, outro livro que eu sempre quis ler, sempre esteve no meu radar, e agora ela me deu essa oportunidade de fazer a leitura. Essa aqui é a edição belíssima da José Olímpio. Esse é um clássico da literatura norte-americana, ambientada no sul dos Estados Unidos, entre o início do século XX até mais ou menos 1940, se não me falha a memória. E ela também me deu outro livro da assinatura dela, da Tag, que é o Maia e Natasha. Esse aqui é um livro que fala sobre o relacionamento de duas irmãs que são bailarinas, e elas crescem ali no auge da Guerra Fria, dentro da União Soviética. E essa é uma ficção histórica ambientada dentro desse contexto geopolítico bastante tenso. Fiquei apaixonadíssima pela edição. Aliás, as edições da Tag tem isso, né, gente? São belíssimas. E eu tenho muita sorte de ter pessoas maravilhosas na minha vida que me presenteiam com livros assim, que além de serem perfeitos, lindíssimos, também vem com o carinho da pessoa. Outro livro que eu ganhei também da Mi, lá do Chuva Literária, e eu havia esquecido de colocar ele no outro book haul, foi o Nós Já Moramos Aqui. Esse livro ela me deu para que eu lesse logo depois dela. Ela tinha lido na época que ela tava sozinha e não tinha ninguém para conversar sobre a história, ela tava maluca. E ela falou: vou te dar esse livro porque eu quero que você leia para comentar comigo. E foi incrível. Nós passamos uma semana confabulando sobre essa história. Então, Mi, muito obrigada. Tu sabe que eu aproveitei muito esse livro, né? Aliás, nós duas aproveitamos porque a gente conversou demais sobre ele. Foi uma semana fantástica. Também recebi da querida Patrícia o A Fazenda, do Tom Robb-Smith. Esse aqui é um livro que eu estive procurando por muito tempo e ela sabia, ela lembrou, um dia ela viu num sebo e ela lembrou de mim. Aí ela comprou e me enviou. Eu fiquei super feliz. Não sei nem como agradecer uma coisa dessas, né? A pessoa encontrar o livro num sebo, lembrar que eu queria e me enviar depois é um gesto de carinho imenso. E esse aqui é um livro que muita gente fala super bem. Aliás, quando eu postei ele lá no meu story no Instagram, eu recebi muita mensagem falando que a história era muito boa, era incrível e que as pessoas queriam que eu fizesse uma resenha para que mais pessoas conhecessem. Então, o pedido de vocês é ordem. Assim que eu fizer a leitura, eu vou gravar a resenha para vocês. Agora vamos para 2 recebidos de autores que chegaram aqui. Eu recebi Segredos Enterrados de Spenson Coveiro, da querida Isa Artagão. Esse aqui é o último livro dela e fala sobre uma inspetora da Polícia Civil que tem uns segredos do passado, um conflito familiar muito intenso, e ela volta para a cidade onde ela nasceu porque a mãe dela está nos seus últimos momentos e ali ela vai se deparar com os segredos da família e também com o assassinato de uma jovem. Tô bem ansiosa para fazer essa leitura. Espero que em breve eu consiga fazer a leitura dele e comentar com você sobre ela. Também recebi O Segredo de San Michel, do Estevão Ferrarese. E esse aqui é um mistério com áreas de ficção científica. A gente acompanha um personagem que ele mora em Nova York e um dia ele vai ser resgatado de um lago congelado e ele perdeu a memória sobre muito tempo da vida dele. E em determinado momento parece que as memórias dele começam a voltar e ele percebe que ele faz parte de uma conspiração, de algo muito maior
maior, que está conectado com o Monte Saint-Michel, lá na França. Aliás, se alguém aqui já leu, comenta aqui pra mim o que achou. E o livro do Estevão, gente, é lindíssimo. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre ele, eu postei lá no meu Instagram, que o gráfico desse livro tá simplesmente de babá. Vocês não têm noção de como esse livro tá bonito. Tá muito legal. Agora vamos para as últimas comprinhas que eu fiz, então, que não foram muitas, mas eu acho que foram boas compras. Lá na Feira do Livro de Porto Alegre, eu comprei 3 livrinhos. Eu comprei O Milagre, da Emma Donoghue. Esse livro, ele se transformou num filme que eu assisti, depois fiquei com vontade de ler. Ele se passa no século XIX e fala sobre uma enfermeira que é enviada para o interior para desmentir um caso supostamente religioso em que uma menina não come e não bebe nada há muitos meses. Então, essa enfermeira, digamos, ela vai lá para conseguir evidências de que existe uma trama, uma invencionice por trás dessa história. Comprei também A Mulher do Viajante no Tempo. Esse aqui eu sei que é um livro que muita gente gosta, adora, é fascinada por essa história. Eu sempre fiquei curiosa em saber sobre o que era. Eu sei que é um livro que ele fala sobre viagem no tempo. O personagem principal, ele sofre de uma condição que faz com que sempre que ele tem uma emoção muito extrema, ele viaja no tempo. O corpo dele se desloca. E ele vai encontrar a mulher que ele ama em fases diferentes. Pelo menos é isso que eu entendi mais ou menos da sinopse. Também encontrei lá A Mulher Enjaulada. Então já peguei pra minha estante, porque eu queria muito ler esse livro. Esse aqui é o primeiro livro de uma série. E aqui no Brasil nós temos 2 volumes, A Mulher Enjaulada e Caça. E esse livro fala sobre o irritadiço detetive Cal Moore e a sua equipe, que eles são designados para cuidar de casos frios, de cold cases, casos que nunca foram solucionados. Outro livro que um dia entrou no meu radar, eu tava passando por uma livraria e ele estava custando R$20, eu pensei, preciso dele, foi Rastros de Sangue, da Val McDermid. E aqui os personagens vão ter que lidar com uma série de desaparecimentos de meninas que acontecem em todo o país e que sempre são relegadas ali ao esquecimento, porque as pessoas acham que elas fugiram, que elas saíram de casa porque elas quiseram, mas os personagens aqui, eles começam a notar um padrão nesses desaparecimentos e parece que ali faz tudo, claro, parte de um enredo maior e mais macabro do que todos imaginavam. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que andou chegando aqui das editoras queridas e maravilhosas que apostam e apoiam o meu trabalho. Começando pela maravilhosa Dorkside, que me enviou a 4ª temporada do Elas, que eu já estou lendo, aliás, já li 3 deles, só falta 2. Então chegou aqui Chame por Andrea, Divórcio Perfeito, Minha Adorável Esposa, Quando a Sorte Te Visitar e O Lado Selvagem. Esse aqui, inclusive, é o que eu tô lendo agora. Um mais lindo que o outro, e aqui no caso da 4ª temporada do Elas, nós temos... Ui! Acidentes acontecem. Uma coisa que eu tô gostando muito do selo do Elas da Dorkside é que ela não tá publicando só thrillers. Tem uma gama variada aqui. Então você tem aqui um que é um suspense com humor, com um pouco de humor. Aqui você tem um thriller que ele é mais sentimental. Aqui você tem um thriller mesmo, assim, bem acelerado. O Quando a Sorte Te Visitar, eu achei ele um Dark Academia. E o Lado Selvagem, ele é um livro muito dramático, assim. Bem triste, pesado, diferente. Então eu gosto muito em como existe uma variedade dentro do mesmo grupo, sabe? Você consegue ter leituras diferenciadas, tô adorando. Da querida editora Jangada, eu recebi 2 livros que eu já li, o A Governanta. Esse aqui é um thriller psicológico que fala sobre 2 mulheres que vivem na mesma casa. E você sabe que tem algo de errado ali entre elas, porque uma delas, que é a Mary, começa a agir de uma forma super estranha e você percebe que ela tá tentando se vingar da outra por alguma coisa do passado que a gente não sabe o que é. E também eu recebi o Cleópatra, já li ele, é um livro incrível. Ele fala sobre a rainha Cleópatra durante o período em que ela sobe ao trono ao lado do seu irmão Ptolomeu e logo depois quando ela tem o seu relacionamento com Júlio César. Esse aqui foi uma leitura assim, ó, fantástica, recomendo demais, viu? Da minha parceira mais antiga aqui do canal, que é a Fara Editorial, eu recebi o Clube do Livro Mortal, que tá marcado aqui porque eu tô lendo ele. Eu comecei a ler ele recentemente, eu li 96 páginas, ainda tô no comecinho, então ainda não vou falar muita coisa pra vocês, mas tá acontecendo já a leitura em breve, eu comento. E esse aqui é um livro que fala sobre um clube do livro de 5 amigas e uma delas vai ser assassinada durante o clube do livro, porque é um clube do livro online. Então cada uma delas tá num canto diferente e uma delas vai ser assassinada durante a chamada. Curioso, né? Eu espero que isso não aconteça na vida real. Da querida editora Record chegaram 4 livrinhos aqui. Recebi A Intrusa, da Freida McFadden, o último lançamento dela por aqui. Tô louca pra ler esse livro. Gente, eu tô louca pra ler tanta coisa, só que assim, eu não tô dando conta. Então eu tô respirando fundo. E ó, tem ali, tô lendo 2 dessa pilha. Assim que terminar eu já parto pra esse e assim eu vou lendo, vou dando conta das coisas. Tô tentando não ficar maluca, mas é um ficar maluca bom, né? É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Em breve eu leio esse aqui também pra comentar com vocês. Ele fala sobre essa mulher que ela tá presa numa casa por causa de uma tempestade e ela vai ver uma menina
menina, e uma menina que tá coberta de sangue com um canivete na mão. Ela leva essa menina pra dentro de casa e claro que ali, né, a coisa toda vai acontecer e vai desenrolar. Tô com boas expectativas porque muita gente leu e veio comentar comigo que gostou, que foi um dos livros da Freida que mais curtiu, então espero que seja bom. Recebi também esse livro lindo, que é Os Segredos do Clube Briar. Essa aqui é uma ficção histórica que se passa em Washington de 1950, durante ali aquele período das tensões do macartismo. Então é um livro que eu tô com muita vontade de ler. Eu sei que eu tô repetindo muito isso, né? Eu tô com muita vontade de ler, porque realmente, gente, eu quero ler todos. Eu tô com vontade de ler tudo que tem aqui. Mas é real, tá? Eu realmente tenho vontade de ler todos esses livros e eles serão lidos. Olha que lindo, gente. Ele é muito bonito, esse livro. E eu sei que a Kate Quinn, ela é uma autora super adorada aqui no Brasil. Tem outros trabalhos dela que já foram publicados e muita gente fala super bem. Então mal eu posso esperar pra saber o que é que essa mulher tem e que segredos ela esconde. Recebi também o Devoção Mortal, que é mais um livro da série Mortal, meu xodozinho. Já foi lá pra coleção. Esse livro fala sobre um casal de assassinos em série que começa a cometer seus crimes em Nova York. E é claro que eles vão ser investigados pela detetive Eve Dallas. Eu sinto muita pena deles porque a carreira deles vai terminar nesse exato momento, porque nada escapa a Eve Dallas. Também recebi um livro muito legal e curioso, que é o Você Consegue Desvendar Esse Crime? Do Anthony Johnston. E esse aqui é um livro interativo, gente. Ele é um livro em que você lê, só que você não pode ler ele na ordem crescente de páginas. Você vai lendo de acordo com as instruções que tem ao final de cada parte do livro. Então, por exemplo, ó, aqui você vai ver que tem várias instruções. Então você vai lendo e você vai ter que seguir as instruções que tem ao final. Isso faz com que você não leia o livro na ordem crescente de páginas, porque você vai pular de uma parte para outra, sabe? Também tá entre as minhas próximas leituras. Quero ver se eu gravo um pouquinho do processo de leitura dele para vocês verem e coloco em algum dos meus vlogs. Mas eu achei muito diferente, curioso, e eu já percebi que tem outros livros nesse estilo chegando no Brasil. Espero que a moda pegue. É realmente o tipo de livro para quem quer brincar de detetive. Agora da minha outra querida LPM também chegou muita coisa legal, maravilhosa e linda para mostrar para vocês. Vou começar com esse aqui, A Memória das Rosas, do Henrique Schneider. Esse livro eu ganhei lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu visitei o stand da LPM e as meninas tinham deixado um mimo lá pra mim e dentro dessa cola tinha esse livro. Eu ainda não conheço e não fiz a leitura, mas fica a dica aqui pra vocês. Esse aqui é um romance ambientado em Porto Alegre. Recebi também O Perigo na Esquina, do Taylor Diniz. Esse aqui eu já li. Ele é um livro policial noir que se passa em Porto Alegre e fala de um detetive particular. E aqui ele vai estar às voltas de investigar o sumiço de um filho de um pastor evangélico. É um livro bem no estilo noir mesmo, com um detetive super irônico e cínico. A gente tinha levado pra Porto Alegre noturna, essa Porto Alegre onde as regras do dia não valem mais. E realmente eu indico pra quem gosta de livro policial naquele estilo Raymond Chandler, sabe? Então se você nunca leu nada do Taylor Diniz, eu acho que essa aqui pode ser uma boa opção. Também recebi esse livro com o título sensacional, que é O Vire Essa Folha do Livro e Se Esqueça de Mim, da Clara Corleone. Esse aqui tá marcado porque eu já li ele. Gente, esse aqui eu li numa tarde, pra vocês terem noção. Ele é muito rapidinho, ele é um romance curto, é uma novela, e fala de um relacionamento abusivo entre essa jovem chamada Catarina, que ela se apaixona por um rapaz na adolescência, e ao longo da vida eles vão se reencontrando várias vezes, só que é sempre um reencontro muito doloroso, porque ela é o tipo de pessoa que ela dá tudo de si e não recebe nada em troca. É um livro pra quem gosta de histórias sobre relacionamentos conturbados, tóxicos. Fica a dica, e também é um livro super rápido de ler. Uma dica extra, depois que eu li esse livro, eu fui escutar a música desse título, que é uma versão, eu escutei a versão da Nana Caymmi. Gente, que interpretação, hein? Fica a dica, depois procura aqui no YouTube, vira essa folha do livro e Se Esqueça de Mim, com a interpretação da Nana Caymmi. Se deem esse presente de escutar, porque é fantástico. Recebi também o Dois Gimlets na Quinta Avenida. Esse aqui é um romance francês que fala sobre encontros e desencontros de um amor durante a vida. É um casal que eles se conhecem em Paris lá nos anos de 1960 e eles se separam e depois se reencontram nos anos 2000 em Nova York, depois do atentado às Torres Gêmeas. É um romance super fofo que fala sobre a vida, sobre memória, sobre escolhas que a gente faz e tal. Eu também já fiz a leitura dele, li bem rapidinho também, não é muito longo. Outro que eu recebi foi o Assassinatos e Cookies de Chocolate, da Joanne Fluke. Esse aqui faz parte da série Hannah Swanson, que é essa série da detetive amadora, que ela é confeiteira e ao mesmo tempo ela fica desvendando crimes. É uma série super longa já. E aqui no Brasil quem tá publicando é a LPM. Esse aqui é o primeiro volume. Eu já li o segundo volume, que eu gostei
gostei muito, achei demais. E aí eu solicitei o primeiro, porque eu acompanhasse a história desde o início. Então falta ler ele ainda, mas tá aqui na lista. E uma coisa interessante sobre esses livros é que a protagonista, ela é confeiteira, então ao longo da narrativa, a autora vai dispondo das receitas que ela faz. Então se você ali do outro lado tem uma veia de confeitaria, pode ler o livro, se inteirar sobre o assassinato e ao mesmo tempo fazer as receitas da protagonista. Uma combinação assim perfeita. Recebi também vários Agatha Christie. A Agatha apareceu muito no canal ao longo do ano de 2025, porque eu participei do Read Christie 2025, que foi uma experiência muito legal. Ler um livro da Agatha todo mês era uma coisa que fazia tempos que eu não lia a Agatha com tanto afinco, e foi uma experiência muito divertida, e todos os livros foram inéditos pra mim, o que foi sensacional. E eu recebi deles, então, o M.O.N. Esse aqui é um caso do Tommy Tuppence, que eu também não tinha lido ainda. Aliás, gente, uma coisa que eu preciso comentar sobre os livros da Agatha publicados pela LPM é a excelente edição e tradução da editora, viu? Gostei muito. É uma tradução super fluida, tranquila de ler e ao mesmo tempo bem fiel ao texto original da Agatha, então da minha parte gostei demais. Também recebi, esse aqui eu li também, O Assassinato no Beco, que é um conto do Poirot, que está saindo nessa nova coleção da LPM, que é a coleção 96 páginas, que são livros de 96 páginas, texto integral. E esse aqui é um conto do Poirot, que ele foi publicado, eu acho que em 1936. E é um conto dele com o Japp, que eu adoro essa dupla, né? Eu gosto muito do Poirot quando ele tá trabalhando ou com o Japp ou com o Battle. Então fica a dica, caso você queira ler só o conto, tem essa edição aqui integral. Outro que eu recebi também foi A Aventura em Bagdá. Esse aqui foi o livro do mês de novembro do Read Christie. E esse livro ele é ambientado no Iraque de 1950. Então ele tem um diferencial, ele é um livro que foge um pouquinho das ambientações costumeiras da Agatha Christie. E olhem só essa coisa simplesmente incrível que eu recebi deles, que foi essa versão de Assassinato no Expresso Oriente com mangá. Essa é uma edição, gente, que ela tem ilustrações em formato de mangá, no estilo de mangá. Então, ao longo do livro, você tem o texto integral sendo acompanhado pelas belíssimas ilustrações. E quando eu recebi, eu até comentei o quanto essa edição seria incrível para presentear jovens que querem ler mistério, literatura policial, mas às vezes ali o texto cru, né, o texto da Agatha cru talvez não seja tão chamativo para uma pessoa jovem, mas essa edição com as ilustrações em mangá é sensacional, é incrível. Se eu recebesse um desses na adolescência, eu ficaria apaixonada. E claro, seria uma porta de entrada sensacional para ler Agatha Christie. Então eu achei esse trabalho muito legal. A iniciativa da LPM de trazer para o Brasil também é maravilhosa. Olha, gente, que coisa mais linda. Claro, né, um presente para adolescente, mas eu acho que adulto também merece. Eu, por exemplo, adorei. E, gente, eu não aguento esse Poirot todo bonitinho e jovem, de bigodinho. Não posso com ele. Espero que vocês tenham gostado desse book haul, de ver e de conhecer alguns desses livros. Mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que me enviam tanto carinho e também as editoras que continuam apoiando meu trabalho. Espero que eu esteja fazendo jus a esses livros, a essas histórias aqui no canal. Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Beijão e a gente se vê no próximo.